Gabigol está de volta. Tite pede a contratação de Everton Cebolinha. Desejo do Flamengo, Vitão vai para o Cruzeiro. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês, meus queridos e minhas queridas, que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as informações? Já deu like? Já compartilhou? Então vamos lá. Vamos lá. Arrascaeta, Lionel Messi e Adrian Martinez são finalistas do Rei da América de 2025. Meus queridos, olha só. O prêmio de melhor jogador das Américas será divulgado no dia 31 de dezembro. Arrascaeta brilhou na temporada com destaque no Tetra da Libertadores e no Enia Campeonato Brasileiro, marcando 18 gols e dando 14 assistências pelo Flamengo. Mesmo assim, existe o lobby para que Messi, do Inter Miami, conquiste o prêmio, já que nunca venceu o Rei da América. Adrian Maravilha Martinez, do Racing, completa o trio de finalista. Vamos torcer para que o nosso gringo, Jorge Ande Arrascaeta, consiga ganhar esse prêmio. E aí não seria o primeiro jogador do Flamengo a conquistar esse título, não. Ó. Se vencer, Arrascaeta será o quinto jogador do Flamengo a conquistar a honraria ao lado de Zico, Bebeto, Gabigol e Pedro. Vamos torcer pelo nosso gringo? Vamos torcer pelo nosso Arrascaeta? Tetracampeão da Libertadores, ele é campeão do Campeonato Brasileiro, um dos maiores jogadores depois de Zico na história do Flamengo, junto aí a Bruno Henrique, que conquistaram mais títulos na história do Mengão. Tomara que dê tudo certo, né? Mudando aqui de assunto rapidinho, Flamengo ultrapassa a Fluminense e é o clube brasileiro que mais faturou em premiações em 2025. Top 10 é o seguinte, Flamengo 375 milhões e 700 mil reais. Segundo, Fluminense, 374 milhões e 200 mil reais. Palmeiras é o terceiro, com 322 milhões e 300 mil reais. Botafogo é o quarto, com 199 milhões e 700 mil reais. Corinthians é o quinto, com 115 milhões. Sexto é o Vasco da Gama, com 66 milhões. Sétimo, São Paulo, com 47 milhões e 100 mil reais. Oitavo é o Bahia, com 47 milhões. Nono, Atlético Mineiro, com 45 milhões e 700 mil reais. O décimo é o Internacional de Porto Alegre, que deve ao Flamengo, aí por Thiago Maia, faturou 34 milhões e 800 mil reais. Flamengo aí faturando mais de 2 bilhões esse ano, né? Rapaz, ano que vem sabemos que o faturamento do Flamengo não será tão grande quanto esse. Várias competições que o Flamengo disputou esse ano, inclusive o Super Mundial de Clubes, no ano que vem não terá. Mas o Flamengo deve chegar aí na casa de 2 bilhões, ele ultrapassou. Deve chegar na casa dos 2 bilhões aí e tenho certeza que isso vai acontecer, tá? Bom, vamos para outro assunto aqui. Desejo antigo do Flamengo, o zagueiro Vitão está próximo de ser jogador do Cruzeiro. O Colorado não aceitou negociar o jogador com o Flamengo e mantém a dívida por Thiago Maia de 4,7 milhões de euros, mais de 23 milhões de reais. Inter e Cruzeiro chegaram a um acordo de 7 milhões, mais um empréstimo de Japa, né? E mais um empréstimo de um jogador ainda a ser definido. Cruzeiro avançou para negociar com o jogador. Tá? Informação é de André Hernan, né? E Bruno Andrade. Bom, com isso, aumenta aí o interesse do Flamengo para a contratação de Jair Cunha, de 20 anos, atualmente no North Forest. Esse jogador pertencia ao Botafogo, né? Bom, a diretoria do Flamengo ainda não formalizou proposta, mas a tendência é de um empréstimo com opção de compra. A zaga do Flamengo hoje nós temos Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Jair Cunha se destacou pelo Botafogo no primeiro semestre, tem boa saída de bola, tem 1,98 m de altura e foi vendido ao clube inglês por 12 milhões de euros, tá? Essa aí é a informação que eu tenho de momento com relação a esse jogador, tá? Jair Cunha, de 20 anos. Infelizmente, o Flamengo tentou aí, desde a primeira janela de transferência, contratar Vitão, mas não conseguiu. Bom, vamos para outro assunto aqui, né? Com relação à concorrência na Supercopa, tá?
Arena da Amazônia e Manaus e o Mané Garrincha, em Brasília, disputam para sediar a Supercopa de 2026 entre Flamengo e Corinthians, né? A data está marcada para o dia 24 de janeiro, mas tem que definir ainda o local e o horário. Sabemos a data, 24 de janeiro. Pode ser aonde? No Mané Garrincha, em Brasília, ou na Arena da Amazônia, em Manaus. Eu gosto muito dos meus amigos manauara, eu torço muito para que seja lá na Arena Amazônia. E você aí, prefere que seja onde? No Mané Garrincha ou na Arena Amazônia? Deixa o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Bom, falando sobre a temporada de 2026, o elenco principal do Flamengo tem reapresentação prevista para o dia 14 de janeiro, né, que marca o início aí da pré-temporada. A data, porém, ainda não foi confirmada oficialmente, tá? A previsão é de que eles voltem no dia 14 de janeiro. Pode ter alguma alteração? Sim, pode ter, principalmente que eles entraram de férias aí dia 17, mas o Flamengo já decidiu que vai dar o restante das férias deles no período da Copa do Mundo, que acontece em junho do ano que vem. Lembrando que alguns jogadores do Flamengo serão convocados. Bom, então essa aí, vamos pular para outra coisa aqui, ó. O Flamengo arrecada mais de 540 milhões com venda de jogadores. Mais de 350 milhões em premiação e mais de 540 milhões com venda de jogadores. O valor arrecadado faz o Flamengo ultrapassar a previsão orçamentária de venda dos atletas para a temporada de 2025. Isso porque o orçamento do Flamengo em 2025 previa uma arrecadação de 35 milhões de euros, cerca de 228 milhões com venda de jogadores. Contudo, a diretoria do Mengão superou a meta por muito mais. Dessa forma, após a negociação de Juninho, o Flamengo chega a 545 milhões arrecadados com saídas de atletas. Bom, contando com o Juninho, o Flamengo vendeu 6 jogadores em 2025. Antes do atacante, o mais querido negociou os seguintes atletas: Fabrício Bruno, com o Cruzeiro, 7 milhões de euros, 44 milhões de reais, foi à vista. Carlos Alcaraz, para o Everton da Inglaterra, por 15 milhões de euros, ou seja, 96 milhões de reais. Gerson para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros, 160 milhões e 600 mil reais. Wesley para a Roma da Itália por 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões e 200 mil reais. Matheus Gonçalves ao Al Hilal da Arábia Saudita, Al Ahly, 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Juninho para o Pumas do México, 5 milhões de euros, 32 milhões e 300 mil reais. Valor total, 85 milhões de euros, 445 milhões e 600 mil reais. Bom, além disso, o Flamengo também negociou outro jogador. O clube arrecadou mais 500 mil euros, cerca de 3 milhões e 100 mil reais, com o empréstimo de Lohan ao Pisa da Itália. Contudo, a obrigação de compra ao fim de contrato do jogador acontece apenas em junho de 2026. No valor de 4 milhões de euros, ou seja, 26 milhões e 200 mil reais. Ou seja, caso seja concretizada a venda de Lohan, além desse valor que o Flamengo recebeu de 3 milhões e 100, ainda tem mais 26 milhões e 200 mil reais para receber que não está contabilizado, né? Bom, vamos mudar de assunto aqui. A temporada de 2025 do Flamengo foi marcada por grandes desafios no controle de carga física. O Mengão disputou 78 partidas ao longo do ano, o que demandou um monitoramento rigoroso dos minutos em campo e do desgaste físico dos jogadores. Apesar dos cuidados, o Flamengo conviveu com desfalques importantes. Eric Pulgar foi o principal baixa do elenco, ficando fora 25 partidas por lesão. Ele teve a lesão do quinto metatarso, acho que do pé esquerdo, tá? Principais ausências em 2025 foram as seguintes: Eric Pulgar, 25 jogos. Alexandro, Danilo e De La Cruz ficaram 15 jogos fora. Alan e Michel ficaram 12 jogos fora. Everton, Cebolinha, Pedro e Gonzalo Plata ficaram 11 jogos fora. Apesar da temporada de muitos jogos, com relação ao ano passado, o número de baixas foi bem menor. Falando que o fisiologista, que foi responsável por isso, não renovou seu contrato. O Flamengo foi contratado um das categorias de base do Atlético Mineiro. Espero que ele faça um bom trabalho, né? Bom, chegou aqui uma informação de última hora, tá?
O Flamengo optou por não seguir com o nome de Jair ex-Botafogo e atualmente no Northern Forest. Lembrando que Vitão vai fechar com o Cruzeiro. Apesar de ter outros jogadores em análise pelo departamento de scout, Jair não teve avanço na diretoria do Mengão. Com isso, o caminho fica livre para John Textor buscar o retorno do atleta ao Botafogo. Então, esse aqui já era. Bom, mudando aqui de assunto, jogador do Flamengo pode ir para o Cruzeiro a pedido do técnico Adenor Tite. Com a aprovação do técnico Tite, o Cruzeiro fez uma sondagem sobre a situação do atacante Everton Cebolinha e avaliam a contratação do jogador. Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final de 2026 e o Flamengo trata o jogador como negociável. Cebolinha passou por algumas lesões, porém terminou o ano sendo destaque. Então, pedido do Tite, o Flamengo vai avaliar a proposta, se é vantajosa ou não para o Mengão e também se é vantajosa para o atleta. Lembrando que no meio do ano o Cebolinha pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, igual aconteceu com o Matheus Cunha, que vai para o Cruzeiro, e sair completamente 0,800. Então, se o Flamengo quer tirar algum valor nessa negociação, tem que ser nessa janela de janeiro, tá? Bom, agora o assunto principal desse vídeo. Gabigol está de volta. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, mas não é para o Flamengo. Santos e Cruzeiro avançaram as conversas e aceleraram nas últimas horas por um possível empréstimo de uma temporada do jogador com salário dividido, ou seja, Santos paga uma parte, Cruzeiro paga a outra parte, tá? Então, tudo indica que Gabriel Barbosa, o Gabigol, realmente vai fazer a sua temporada de 2026 lá no Santos. Boa sorte, Gabigol, né? Você tenha muito sucesso lá, menos contra o Flamengo, tá? Agora, a péssima notícia para quem tem o gramado de plástico, tá? CBF recebe 44 pedidos de mudança na tabela por conta de shows e decide não fazer mais adaptações na Série A. Ou seja, tem muitos clubes que têm o gramado de plástico, que promovem shows, porque tem os estádios administrados por empresas, né? Não vou nem citar aqui as empresas. Então, os clubes já foram informados que não haverá mais adaptações na tabela por shows. A CBF atendeu aos pedidos em 2023, 2024 e 2025. Desta vez, o número de pedidos de 44 clubes foi muito maior e a CBF entendeu que não era possível adaptar a tabela. Não está descartada a possibilidade de mudanças pontuais em casos que não atrapalhem os rivais, mas a ideia é mexer o mínimo possível. Para quem aí, em vez de ter um estádio para futebol, tem estádio para shows, né? Bom, fonte ligada à diretoria do Flamengo informou que considera difícil que a renovação do técnico Felipe Luiz seja concluída antes do Natal. A expectativa é que a negociação seja definida apenas após as festas natalinas. Cara, já está demorando muito essa renovação de contrato com o Felipe Luiz, né? Antes eles pretendiam renovar esse contrato logo após o Intercontinental. Aí a galera entrou de férias, ficou para ser definida aí antes do dia 25, que é depois de amanhã, por uma videoconferência, videochamada. Também não foi. Então, como eu falei, fonte ligada, a diretoria do Flamengo consideram difícil a renovação de contrato do Felipe Luiz antes do dia 25. Vamos esperar, torcer para que dê tudo certo. Eu vou ir atualizando vocês aos poucos. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.